Olá, Sami, boa tarde, tudo bem? Oi, Joselma. É Joselma, né? Tudo Isso bem? mesmo. Tudo bem? Maravilha. Muito prazer. Bom estar contigo aqui. O prazer é meu. Seja bem-vindo ao IG do Vale do Aço. Estão todos ansiosos aí por ouvir você. Já iniciei aqui, introduzi o tema e você é uma referência nesse tema para nós, né, Sami? É quem iniciou as constelações familiares no âmbito do direito e está muito em voga, né, hoje a constelação familiar. Aqui em Ipatinga, a gente já usa o método em alguns processos e tem dado muito certo, né? Mas o público ainda tem muita dúvida do que é constelação familiar. Aí eu queria que você iniciasse com uma breve introdução para a gente do que seria a constelação familiar. Bom, a constelação familiar, da maneira como nós utilizamos atualmente, foi desenvolvida por Bert Hellinger, um alemão que, unindo alguns tipos de práticas, de dinâmicas de grupo, de gestalt, de análise transacional, de psicodrama, ele fez uma longa trajetória, muitos estudos, até chegar a desenvolver essa abordagem que utiliza os campos morfogenéticos. Aí exige um tempo para explicar direitinho o que é isso. Mas são campos que conectam uma pessoa a outras pessoas, aos seus semelhantes, né? De uma forma mais intensa, cada indivíduo a sua própria família, que é o vínculo é da própria vida, né? Por onde vem a própria vida, mas em Uhum. todos os grupos, todos os sistemas, né? Por isso que é uma abordagem sistêmica, porque não vê o indivíduo de uma forma isolada, em sim o indivíduo conectado aos outros membros. Então isso vale para uma organização, para uma religião, para uma nacionalidade, qualquer campo onde as pessoas tenham se conectem por algo em comum. Então existe essa ligação entre as pessoas. E com base nesse conhecimento, ele utiliza os campos na forma de constelação, né, colocando representantes para membros de uma família. Então, com uma pessoa que tem algum problema, ela pode fazer uma constelação colocando assim um representante no lugar da sua mãe, um representante no lugar do seu pai, um representante no lugar do irmão, no lugar da ex-mulher ou da mulher ou dos filhos, pessoas que não conhecem os membros da família, mas Uhum. que, quando são colocados nesse espaço, eles se conectam inconscientemente, de alguma forma, com essas pessoas que eles estão representando e eles é, experimentam sensações, sentimentos e movimentos próprios das pessoas que ele está representando. E assim, não é um teatro, porque quando a gente entra numa constelação, a gente se sente tomado por um movimento e percebe que isso é em relação aos outros que estão participando. E surgem compreensões impressionantes sobre o que estava oculto naquele problema. Isso pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade de relacionamento, um conflito, um vício, um bloqueio, um trauma. Então, a constelação tem sido usada em todas essas áreas. E quando eu tive contato com isso, eu percebi que tem uma eficácia de a constelação tem a condição de chegar na raiz dos conflitos, naquilo que está por trás. E no judiciário, você sabe muito bem, todo mundo sabe, né? Como que as pessoas às vezes ficam dando voltas e não chegam no cerne, no Conclusão. âmago da questão. Né? As pessoas se envolvem, se embrenham em conflitos dos quais elas não conseguem se libertar e a gente fica olhando para a superficialidade disso e não consegue chegar no ponto. E aí, tanto o trabalho de advogados, de juízes, e a pessoa sai insatisfeita, às vezes o processo é julgado, aí tem recurso, tem descumprimento, tem desobediência, e manda cumprir, execução e prisão, e, e as pessoas, na verdade, não saem do lugar, elas não têm uma evolução naquele problema que gerou o processo, né, naquele conflito. Então, assim, chega uma hora que se a gente quer ser efetivo, a gente quer que o nosso trabalho sirva de fato, beneficie as outras pessoas, então nós temos que olhar mais além. A gente precisa observar o que tem força no sentido da pessoa chegar numa condição melhor do que ela estava.
O processo judicial, então, pode ser uma oportunidade de um olhar, de um movimento. Pode ser um pequeno movimento, mas algo que vai trazer uma certa libertação da pessoa em relação à situação onde ela estava presa, num relacionamento violento, às vezes às vezes não é violento assim propriamente, mas é nocivo porque bloqueia o próprio andamento da vida, né? E aí o Bert Hellinger descobriu a partir das constelações que questões graves que acontecem na família podem passar de geração em geração, de forma inconsciente. Mesmo quando as pessoas, principalmente quando as pessoas rejeitam, não querem olhar para uma situação, uma dor, uma dificuldade, uma perda muito grave, uma exclusão, oriundas, por exemplo, de um assassinato, de Um aborto, de uma né? violação, de um golpe financeiro, coisas que as pessoas abusam, um aborto, né? Situações que as pessoas guardam uma dor profunda e não tocam no assunto, e aí os seus filhos vão repetir essa dinâmica. Então não é só olhar para a eficácia do processo para as mesmas partes não voltarem a entrar com a ação. É olhando para os filhos, é uma libertação sistêmica, né? Por isso que é uma abordagem sistêmica. Interessante, Sam, que numa audiência, né? Eu já fiz o curso de formação, fiz 2 anos e até fiz um curso com você em BH também. Interessante que em um processo de divórcio, eram 4 processos. Aí no meio, eu tentando fazer um acordo, no meio da conciliação, aí a moça vira e fala assim, nossa, doutora, eu não queria que acontecesse com a minha filha o mesmo que aconteceu comigo. Aí eu peguei o gancho, né? Falei assim, isso aí. E ela veio me falando que aquele mesmo problema já estava vindo acontecendo em outras gerações. Aconteceu com a avó, com a mãe e com ela. Aí eu fui e falei assim, fulana, a senhora já ouviu falar em constelação familiar? Ela falou, não. Aí expliquei para ela, mais ou menos. Aí ela virou e falou assim, senhora me indica alguém? Eu falei assim, olha, não posso te indicar ninguém. Nessa época a gente não fazia no fórum ainda não. Olha, não posso te indicar ninguém, mas dá uma olhada na internet que você vai ler mais a respeito. Aí ela procurou uma terapeuta, fez a constelação e depois eu achei tão interessante que ela voltou para me agradecer. Que ela falou que depois que ela fez a constelação, a vida dela tomou um rumo. E o mais interessante ainda é que nós conseguimos com isso conciliar os 4 processos. Né? E nesses processos, entre eles, havia até um de violência doméstica. Então, assim, foi muito interessante. E o que eu gostaria também que você explicasse é como que seria essa aplicação, como que a gente entende a necessidade da aplicação da constelação familiar em um caso concreto. Como seria, assim, essa dinâmica? Bom, eu proponho a constelação para todos, mas não preciso necessariamente constelar caso a caso, né? Eu costumo fazer vivências coletivas uma vez por mês para determinado tema. Agora, em vara de família, nós constelamos praticamente todos os assuntos, são familiares, né? Divórcios, guarda dos filhos, mas quando eu atuava numa vara cumulativa, aí eu fiz vivências só com tema de adoção, só com tema de adolescentes e atos infracionais, só com tema de violência doméstica, e convido, né, as partes envolvidas em algumas dezenas de processos. E aí, através de alguns exercícios, não necessariamente constelações de cada caso, mas eu constelo uns 2 casos, faço uma demonstração de uma dinâmica sistêmica típica, e usando representantes, usando a constelação para isso toca muito profundamente o coração das pessoas. Então, por exemplo, tem vários casos em que pai e mãe discutem a guarda dos filhos, né? Isso é uma situação muito dolorosa, porque por mais que as pessoas tentem não fazê-lo, a alienação parental ela acontece. E não adianta a gente falar, como você é mal, você pratica alienação parental, porque qualquer pessoa está sujeita num momento de turbulência, quando numa crise, né, de separação, os filhos, as pessoas saem do seu centro. Isso é absolutamente normal, isso é humano, né? É humano. É muito importante a lei coibir, a lei dar um norte,
para a gente aplicar, só que não adianta fingir que as pessoas não são humanas, elas são, isso acontece. Mas quando a gente faz um exercício de demonstração e coloca, olha, temos aqui um homem e uma mulher que se separaram, e aqui 2 filhos. E aí, como é que é a dinâmica quando eles estão se separando? O homem olha para os filhos e fala, a sua mãe é má, a sua mãe não cuida direito de vocês. Eu coloco representantes, né? Aí os representantes dos filhos, eles sentem. E quem está representando os filhos são pessoas envolvidas nos processos, também são pais e mães. E eles sentem, eles percebem o que acontece. Se o pai fala isso, a sua mãe não é uma boa mãe, eles se sentem oprimidos. Eles têm vontade de se afastar da mãe, porque os filhos sentem uma lealdade ao pai e à mãe, sempre aos dois. Não existe lealdade a um só, né? Aquela lealdade que eles não podem assumir abertamente, então eles vão manifestar de forma secreta, inconsciente. Entendi. E como é que é essa manifestação inconsciente? É justamente fazendo aquilo que foi rejeitado. Então, se a mãe fala do outro lado, o seu pai é um irresponsável, o seu pai só quer saber de farra, o filho, se ele está sob a guarda da mãe, ele precisa, por sobrevivência, né, por instinto, ele concorda com a mãe. Ok. E ele julga o pai. Mas aí, inconscientemente, ele vai honrar o pai. Ele vai se tornar um fanfarrão, vai começar a beber, na adolescência isso se mostra muito nitidamente. E com constelação, quando a gente olha para questões de adolescentes com comportamento difícil, numa constelação fica muito evidente como os adolescentes estão honrando aquilo que foi julgado, aquilo que foi condenado, que foi excluído dos seus pais ou antepassados. Então, num exercício, a gente pede, né, para o pai falar essas palavras para a mãe falar, olha, o seu pai não presta. E os filhos, ou eles querem morrer, ou eles querem desaparecer, porque eles sentem, se meu pai rejeita minha mãe rejeita meu pai, é como se ele mesmo tivesse sendo rejeitado, porque ele sabe que ele se identifica com eles de alguma forma. Então ele fica muito mal. Ou ele quer se afastar. E quando o pai fala mal da mãe, ele quer se afastar do pai. Quando a mãe fala mal do pai, ele quer se afastar da mãe. É o efeito inverso, né? E o processo tradicional promove essa dinâmica de um atacar o outro, porque é adversarial. Para a pessoa ganhar, a outra tem que perder. Então, sempre que tiver valendo esse jogo de para eu ganhar, o outro tem que perder, eu vou tentar destruir o outro e vice-versa. É um jogo perde-perde total. E os filhos se afastam. E aí, se afastam para onde? Porque eles não se sentem incluídos. Se eu não reconheço o valor da mãe dos meus filhos, e minha mãe não reconhece o valor do pai deles, eles não se sentem reconhecidos. Eles vão buscar, eles vão ser incluídos em outro lugar, entre os excluídos. Vão se incluir entre os excluídos, vão entrar para alguma quadrilha. Deus os livre. Não é o que acontece na minha casa, graças a Deus. Amém. Mas essa é a dinâmica. E com a constelação isso fica muito evidente. Porque a gente coloca pessoas insuspeitas, né? A gente bota um próprio pai que está numa situação representando um filho e ele sente o que acontece quando o pai fala mal da mãe do filho e ele quer se afastar do pai. E aí a gente propõe frases de reconhecimento. Então, pede para o pai e para a mãe se olharem e reconhecerem. Nós vivemos momentos muito importantes. Eu te amei durante muito tempo. Você me deu algo de muito importante, os nossos filhos. Obrigado. Aí os filhos imediatamente já olham com mais... eles já querem olhar para a pessoa que fala isso. Porque eles já estão se sentindo reconhecidos, sentem que tem um lugar. Aí eles começam a se aproximar. E quanto mais o pai olha com amor para a mãe dos filhos, mais os filhos se aproximam do pai. Quanto mais a mãe olha com amor para o pai dos filhos, mais eles se aproximam da mãe. É um movimento inverso, né? É totalmente inverso ao que o processo adversarial promove, né? Eu já fiz constelação e já fui representante também. E eu senti, assim, eu já chorei como representante,
eu já tive ódio como representante. Então, assim, não é aquela coisa, aquele teatro que alguns acham que é mesmo, não. Você entra no campo, você entra no sistema e você sente a dor que a pessoa envolvida está sentindo, né? É uma coisa, assim, muito bonita mesmo e é muito gratificante a constelação. E outra, na constelação a gente consegue perceber, mesmo quem está de fora, percebe quando um choro ele é um sentimento primário, é algo assim que movimenta, que mobiliza um movimento curador, ou quando é um choro de drama, de mãe, quando a pessoa está apegada a alguma memória do passado, e não é algo assim que leve para frente. A constelação permite essa identificação. As pessoas não, às vezes não conseguem distinguir racionalmente, mas quando o choro, quando a pessoa sente a dor de forma verdadeira, essa dor dura pouco e a pessoa é uma dor de reconhecimento, é uma dor de crescimento. Ela empodera, ela faz a pessoa acolher aquilo como uma experiência engrandecedora. E isso é visível. E esse movimento acontece na constelação. E os que estão assistindo se identificam com isso, porque tem uma ressonância. A gente percebe, quando a pessoa que está representando numa constelação, ela faz um movimento, e quando isso é profundo, isso é verdadeiro, isso ressoa internamente em quem está assistindo, então a gente faz um movimento junto com ela. Por isso que às vezes uma constelação, ela serve, facilita o andamento de muitos processos. Quando chega na audiência, por exemplo, uma manhã em que a gente constelou três processos, 3 casais, 3 situações, aí tinha 30 pessoas. Depois a gente vai fazer as 30 audiências. Todas fluem muito melhor. É assim, um upgrade na qualidade, no proveito de uma audiência. O índice de conciliações sobe enormemente. E quando não tem conciliação, as pessoas param de ficar disputando por aquelas picuinhas processuais, aquelas impugnações o tempo todo. Elas começam a direcionar o olhar para um lugar certo. E caminhar juntos para uma solução. Então, é poderoso, é muito bonito o que acontece. É aquele que a constelação ela envolve todo o sistema, né? Tudo que todos que estão ali acabam se curando e participando da constelação, né? E fala um pouquinho para gente, Sami, das leis sistêmicas, né? Que são 3, mas que abrem um leque enorme, né? Porque eu até falo que as leis sistêmicas que Bert criou e planejou e que ele descobriu, né, através dos estudos, tem tudo a ver com o nosso direito, né? O equilíbrio tem tudo a ver. Porque o direito, qual que é a função, né? Para que serve essa ciência? Ela não é uma ciência assim isolada da humanidade, das pessoas, né, dos seres humanos. Resolver o direito é para resolver conflitos, é para regulamentar de alguma forma as relações, os relacionamentos, para que as pessoas possam chegar à paz, né? Possam viver em harmonia. Uhum. E as leis sistêmicas que o Bert Hellinger descobriu através de tantas experiências de constelação, elas fazem isso. Quando as leis sistêmicas são respeitadas, desaparece o conflito, assim, a harmonia toma conta, as pessoas, o amor toma conta, tanto que ele denominou de ordens do amor, né? Aí ele usa a expressão leis sistêmicas, quando falou de lei sistêmica, logo que eu conheci as constelações, em 2003, e vi as conciliações acontecendo através da constelação, colocando as leis sistêmicas em ação, né? Aí eu falei, isso é direito. E isso o direito tem que ser assim, porque eu era advogado. Os advogados perdem tanto tempo, se desgastam tanto, ainda ficam, o cliente ainda fica com raiva dos advogados, porque às vezes até ganhou uma ação, mas não resolveu a coisa. Parece uma ajuda, às vezes ajuda até a atrapalhar a vida da pessoa. É um tipo de ajuda. E o advogado se esforça, ele faz o melhor que pode, mas se não tiver guiando o cliente dentro das leis sistêmicas, ele vai guiar para um lugar que não vai trazer libertação, né? Não vai trazer felicidade, pode até ganhar ação, mas tem ações, mas às vezes o que se pede no processo
não é o que a alma da pessoa quer. Tem pedidos que são terríveis. A gente E sabe a disso. pessoa, tem. Né? Tem pessoas que se arrependem terrivelmente de ganhar uma ação, Ação, tem. porque ganha a ação, mas perde definitivamente uma outra pessoa que na verdade, ela amava. Né? Não é esse o objetivo. Objetivo. Não que precise sempre continuar casado, mas se a pessoa viveu junto um tempo, e não é só família, relações profissionais também. São relacionamentos que têm um valor. E para que esse valor seja positivo, né, tem que ser uma experiência que traga algum tipo de gratidão, que traga uma experiência, que traga crescimento. E todo relacionamento tem esse potencial. É. Que houve uma troca, ou alguém deu algo ao outro, né? Mesmo que não tenha tido retribuição, mas algo de bom teve. Sim. E então o Bert Hellinger fala disso, fala de a primeira lei sistêmica, a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer a um determinado sistema, né? Essa é a lei mais fundamental. A gente pode passar a live inteira só falando dessa lei. Às vezes eu fico um dia inteiro só falando dessa lei. E eu falo Demonstrando. desde o início da civilização, né? Pertencer a alguma coisa, a uma família, a um núcleo. É uma necessidade fundamental de todos, né? E do campo sistêmico também. Então, Uhum. sempre que alguém é excluído de alguma forma, não é considerado como merecedor de ter o seu lugar, aí isso é uma exclusão. Aí o sistema não admite essa exclusão, porque o sistema só se sente completo, existe um sentimento coletivo de completude. E essa completude só acontece se cada um está em seu lugar. Todos. Né? Não pode faltar nenhum. Se um está faltando, fica um vácuo, fica algo faltando. E aí, um outro membro do sistema, Prende. inconscientemente, vai ser guiado por essa força coletiva, vai ser guiado a ocupar esse lugar que está faltando. E que não é seu. Então, ele vai se sentir deslocado, ele vai sair do seu lugar. Um filho, por exemplo, sai do seu lugar de filho e vai ocupar o lugar de alguém que foi excluído na geração anterior. Do pai, da mãe, de um avô. Por exemplo, o pai perdeu o pai muito cedo. Foi criado órfão de pai. E aí esse pai foi excluído, porque ele foi criado só pela mãe. E a mãe, o tempo todo, você só tem mãe, você só tem mãe. Mesmo que o pai, que o avô seja culpado, aqui não se trata de culpar. O fenômeno, a dinâmica que acontece. Uhum. Mesmo que ele não tenha reconhecido o filho. Teve um caso de uma noite, foi embora, fugiu, nem sabe quem é o pai. Mas ele tem um pai, né? Esse pai é um excluído. A mãe criou o filho sozinha, o filho só tem mãe. Aí as pessoas olham para esse filho com piedade, assim, coitadinho, não tem pai. Querem ocupar o lugar do pai. Aí talvez um filho dessa pessoa perceba isso, essa fragilidade, essa carência do pai, e queira ocupar o lugar do pai, do próprio pai. E aí esse filho vai ter a tendência de ficar cuidando do pai, de querer salvar o pai, de querer ser maior do que o pai. Só que nisso ele vai sair do seu lugar de filho. Quando ele for pai, ele também não vai estar presente, porque ele não está ocupando o próprio lugar. Isso é o que o Bert Hellinger denomina de emaranhamentos familiares, né? Que é o que se repete de geração em geração. Então, a exclusão gera emaranhamentos transgeracionais. Por isso que é tão fundamental o reconhecimento básico assim do pai e da mãe de cada pessoa. Pai e mãe biológicos. Né? Nós estamos aqui numa live do IBDFAN, trata inclusive de adoção, de famílias substitutas, né? Mas a constelação mostra nitidamente que existe uma ordem. Aí a segunda lei sistêmica, que é a ordem da precedência. Quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. E só existe o segundo porque tem o primeiro. Não tem segundo sem o primeiro. Se o segundo não respeitar a precedência do primeiro, o segundo vai estar tentando ocupar um lugar que não é dele. Vai querer se colocar no lugar do primeiro. E vai ter um destino
Se o primeiro teve um destino trágico, o segundo vai acabar também sofrendo as consequências. Então, isso acontece na dinâmica da adoção, né? Os adotantes, eles vieram depois. Antes dos adotantes, vieram os pais biológicos. Foi através dos pais biológicos que o filho recebeu a vida. Se os adotantes não respeitarem essa precedência, se eles chegarem, quiserem, não, esse filho é meu, eu que sou o pai de verdade, a mãe de verdade, você não teve pais biológicos. Antigamente podia até negar, né? Não precisava nem falar a verdade. Hoje em dia já existe uma orientação, uma consciência de que se deve falar a verdade sobre a origem. Mas ainda existe muito desrespeito, muita exclusão, como se os pais biológicos não tivessem valor. E normalmente os pais biológicos sofreram muito quando dão o filho em adoção, ou quando perdem o filho por conta de maus tratos, de abandono, ou quando morrem por alguma tragédia. Normalmente é um destino muito difícil que os pais tiveram. E na Isso adoção, precisa ser honrado. e na adoção tem uma singularidade que geralmente os pais biológicos eles querem excluir, os pais adotivos querem excluir os pais biológicos. Tanto que eles querem crianças que tenham a aparência física deles, para não ter que contar. Hoje a gente tem as oficinas de adoção, explica toda essa situação, né, para os pais adotivos, mas mesmo assim, a gente tem muitos que acabam querendo excluir e acabam tendo alguns problemas, né? Aí o filho adotivo começa a dar problemas. Exatamente, porque o filho se sente conectado na alma aos pais biológicos. Ele tenta excluir, ele pode negar, ele pode não tocar no assunto, porque ele quer agradar os pais adotivos. Então ele tem medo de expressar essa verdade, de que na verdade ele se sente vinculado aos pais biológicos. Todo filho se sente vinculado aos pais biológicos. Mas ele não pode expressar isso assim de forma aberta. Então ele expressa de forma oculta, fazendo igual os pais biológicos fizeram. Por isso que às vezes os pais adotivos fazem de tudo para dar a melhor vida possível para os pais, para os filhos adotivos, mas os filhos adotivos se envolvem com drogas, se tornam violentos, se revoltam com os próprios adotantes. Eles não se sentem vistos, não se sentem respeitados com a própria origem, com a própria história que tem, porque está aí a dignidade deles, a dignidade de alguém, e isso eu tenho falado, a dignidade da pessoa humana à luz do direito sistêmico. O conceito de dignidade da pessoa humana deve incluir a verdade sobre a sua história, sobre a sua origem, sobre a pessoa ser quem é. E aí, como é que os pais adotivos podem ser bem-sucedidos na adoção? Eles honrando os pais biológicos, reverenciando verdadeiramente, sendo gratos, reverenciando assim, dizendo internamente, olhando para os pais biológicos, mesmo que eles não estejam presentes, mas no coração, né? Se imaginar olhando para os pais biológicos e dizendo: eu vejo a dor de vocês e o destino que vocês tiveram que passar. Eu não tenho ideia, eu mesmo não teria condições de passar por isso. Eu sinto muito. Em homenagem a vocês, eu vou ajudar a cuidar do filho de vocês. E assim, pedindo a bênção para os pais biológicos, se colocando com humildade. Se os pais adotivos fizerem esse movimento, as crianças vão se sentir amadas de verdade. Eles vão falar: agora eu estou sendo compreendida, agora eu estou sendo vista. E aí eles podem ser muito bem-sucedidos, podem ser muito felizes. Mas não excluir. É aí que as leis sistêmicas se mostram. É quando elas são violadas. É aí que a gente percebe o efeito que isso tem. Não é uma teoria. Né? É um fenômeno, se observa mesmo. É interessante que aí você falou do fenômeno, tem até uma pessoa que falou assim: pede a ele para falar um pouquinho sobre a fenomenologia, mas aí a gente deixa mais para frente. Tá. E a terceira lei sistêmica? A terceira lei sistêmica é o equilíbrio entre o dar e o receber, ou o equilíbrio entre o dar e o tomar nas relações. Isso também atua de forma transgeracional. Quer dizer, numa relação entre iguais, ou entre, digamos, um casal,
né, em que os dois juntos formam um casal, deve existir esse equilíbrio entre o dar e o receber. Se um dá um pouco mais, sempre tem alguém que dá algo e aí fica num crédito, né? O outro se sente, ele sente a necessidade de retribuir. Então ele retribui um pouco a mais e assim o relacionamento cresce. E também o inverso também pode acontecer, né? E assim, se alguém provoca um mal ao outro, um dano ao outro, também desequilibra a relação. Também é preciso reequilibrar, ter uma compensação. Agora, o que acontece? Que se não houver essa compensação, os filhos sentem também nessa alma coletiva, essa consciência coletiva de uma família, faz com que os filhos queiram resolver aquilo que os pais não resolveram. Aquilo que, digamos, o pai fez mal a alguém, deu um golpe financeiro, ganhou vantagem às custas de alguém, matou outra pessoa, ou explorou um trabalho, explorou profissionalmente, uma empresa que prejudicou o meio ambiente, prejudicou uma comunidade, algum acidente que não foi devidamente, não houve a responsabilização, aí fica uma coisa mal resolvida, né? E os filhos sentem que existe algo mal resolvido e querem resolver. E aí, só que isso é inconsciente. Então, os filhos se envolvem novamente numa dinâmica parecida. E aí que os filhos... E não é só da pessoa que levou a vantagem, a pessoa que perdeu também. Por exemplo, o pai foi assassinado. Tem que ter muito cuidado com esses filhos, porque eles têm grandes chances. Se isso não for visto sistemicamente, com uma forma verdadeira, os filhos vão querer honrar os excluídos. E os excluídos incluem o assassino. Tanto o assassino quanto a vítima. Então, os filhos podem desenvolver uma tendência tanto de se tornar um assassino, de matar alguém, quanto de ser assassinado. E se envolver, de alguma forma, com a morte, com situações perigosas, com drogas, com violência. Então, isso está por trás de muitos crimes. Quando a gente trabalha com constelação na área criminal, é muito interessante de observar. Não é... Existe um movimento que está por trás, uma força que está por trás de alguém que sente, por exemplo, uma vocação criminosa. E também por trás disso está esse senso de pertencimento. Para a pessoa pertencer, ela sente que deve fazer algo a serviço da sua família, a serviço da sua família de origem, da coletividade. E aí ela vai fazer aquilo que não foi feito. E vai e mata. E mata. Né? Então, é muito importante. Nós estamos falando de algo assim... E aí, quando eu percebi essa relação com o direito, foi logo que eu percebi que o Bert Hellinger fala nos livros de diversas situações que nós tratamos na justiça. Familiares, empresariais, criminais, violência, drogas, dívidas financeiras, profissionais, trabalhistas, tudo isso ele fez experiências em todas essas áreas. Ele trabalhou em presídios, com presos, fazendo constelações. Ele é o grande precursor de tudo, na medicina, né? E aí eu olhei e falei, gente, isso precisa ser trazido, ser falado no âmbito jurídico. As pessoas precisam considerar, isso precisa ser introduzido no direito de alguma forma, né? E aí, com as oportunidades, eu comecei a fazer essas experiências. E que foi dando certo, né? Foi dando certo, causando um certo impacto, né? As pessoas ficam impressionadas, e aí dá uma repercussão, e aí tá esse movimento que a gente está vendo hoje, né? Nós temos algumas dezenas, várias dezenas de colegas já estudando constelações e aplicando de alguma forma, né? Não precisa necessariamente fazer constelações. Né? Quando a gente tem contato com essa ciência, começa a estudar essas leis sistêmicas, como é que elas atuam, isso muda a nossa forma de se colocar numa audiência, de se posicionar num conflito. A gente começa a entender que leis que são harmônicas, que podem promover a paz e a harmonia, e que
tipo de aplicação, às vezes não é nem a lei, mas a interpretação, a forma de aplicação, que está sujeito a gerar a agravar o conflito. E tem leis que realmente não tem, à luz do direito sistêmico, tem leis que vão ter que mudar. É. Eu tenho falado de algumas leis, alguns aspectos assim que eu tenho certeza que trata-se de uma transformação na cultura e que a gente vai chegar nesse ponto de adequar a legislação e a interpretação das leis em conformidade com o direito sistêmico. Sim. E agora também, Sam, eu nunca. Atualmente, tem muito tempo que eu estou afastada da área criminal, né? E eu nunca apliquei a constelação familiar no direito criminal. Mas eu sempre tive vontade de fazer um trabalho na violência doméstica. Porque eu acho que a violência doméstica, quase todas são geradas por conflitos familiares, por questões mal resolvidas em sistemas anteriores. Você tem alguma experiência em relação a essa questão de violência doméstica? Foi até uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo. Como seria essa Sim. aplicação da constelação familiar no âmbito da violência doméstica? Olha, o que eu tenho visto aqui, na maioria das vezes, a violência acontece no âmbito do casal, né? Um homem e uma mulher. Mas a dinâmica oculta que está por trás, inconscientemente, não é a ela que ele está agredindo. E, quanto à vítima, também não é a ele que ela está procurando. Por que a vítima, muitas vezes, se apega ao agressor, no caso de violência doméstica? Né? A gente não pode negar que exista um amor. Não tem como negar. É muito comum a gente dar uma decisão de afastamento do lar, determinando uma distância mínima, e as partes descumprirem a decisão. A própria vítima pedir a revogação, ir lá pedir para soltar o cara. Às vezes o cara fez um ato de violência grave, né? Mas tentou matar e ela vai lá e pede para soltar. Como é que acontece, né? Por que que tem os dois estão enganchados, né? Eles querem ficar juntos. É impressionante. Uma época se acreditou que isso era por carência financeira, por medo de ficar sem dinheiro, mas não é bem assim. É mais profundo do que isso, né? Existe uma atração mútua. E na constelação a gente vê que essa atração não é um pelo outro. Eu vou dar um exemplo de uma constelação muito significativa, né? A mulher estava sofrendo violência, estava sofrendo ameaças por parte do ex-noivo, que estava perseguindo ela, dizendo que ia matar ela, e que depois ia se matar, e que não podia viver sem ela, e aquela possessividade doentia, né? Uhum. E aí, quando nós colocamos na constelação um representante para ele, uma representante para ela, ele olhava para ela assim com uma carência, ele queria agarrar ela, ele queria segurar, ele queria, não era, e ela se afastava, ela fugia, né? E ele tentava segurar. Aí eu percebi, isso não é um movimento de dois adultos, isso é um movimento de uma criança em direção à mãe. Aí eu coloquei uma representante para a mãe dele. Aí ele imediatamente soltou da mulher, olhou para a mãe E foi. e foi atrás da mãe. E a mãe dava passos para trás, se afastava. Ele abriu no berreiro, começou a chorar compulsivamente, assim. Chorou, começou a chorar muito, caiu no chão em prantos. Aí eu perguntei para a moça, o que aconteceu com a mãe dele? Ela falou, ela foi assassinada quando ele tinha 2 anos. Então tá explicado. Nesse caso, né? Uhum. Na verdade, ele sentia muita falta da mãe. Era uma criança. Emocionalmente, né, o cara cresceu, virou um marmanjo, mas era uma criança desesperada querendo agarrar a mãe, porque é uma criança que depende da mãe. Sempre que um homem depende... Isso vale para todos os casais. Sempre que existe uma relação de dependência, de apego, de que alguém fala para o outro, eu não vivo sem você, você é tudo para mim, você é minha vida. Isso não é um sentimento saudável, típico de um casal. Isso é um sentimento de um filho pela mãe ou pelo pai. Então ele se apega, ele acha que não consegue viver sem ela. Ele está tentando substituir o vazio que ele sente pela mãe, ele substitui na mulher. Se você prender esse rapaz, ou aplicar a medida
penal que for, não vai adiantar absolutamente nada. Pode até tirar ele de circulação um pouquinho, mas ele vai ser solto e o mesmo vazio vai permanecer. Então, se a gente quer promover algum tipo de recuperação, de ressocialização, vai ter que olhar para isso, né? E a vítima, nessa mesma constelação, a moça, ela tinha... Aí eu coloquei o pai da moça, o pai e a mãe da moça, e a mãe desprezava A moça. o marido, e a própria moça desprezava o pai. Olhava para ele com desdém, assim, como se não valesse nada. Então, de alguma forma, a postura de um e a postura da outra se encaixaram. A vítima foi atraída por ele e se encaixaram. Não é um só. Então, o que nós vemos numa dinâmica dessa? Existem duas pessoas frágeis, fragilizadas. E se puxar. Mas não adianta, não vai botar a culpa na vítima, a culpa é sempre do agressor. A responsabilidade de cada um é pelos seus atos. Quando a gente fala de responsabilidade, cada um tem que ser responsabilizado pelos seus atos, porque só assim que alguém pode crescer. Tem que ser responsabilizado. Claro que a vítima não vai ser responsabilizada pela violência que ela sofreu, mas ela teve uma participação no movimento. Ela não agrediu, então não tem por que responsabilizá-la, né? Ele deve ser responsabilizado. Mas são duas pessoas fragilizadas, duas pessoas agindo inconscientemente em busca de algo que lhes falta e por isso se apegam a algo de forma doentia. E faz isso. É um relacionamento doentio, né? Por isso que a vítima que não adianta uma medida judicial para fazer com que eles se afastem. A própria vítima não quer esse afastamento. E se ela consegue se separar de um homem, é muito possível que ela se envolva em outro relacionamento com a mesma dinâmica. Porque é muito possível que o pai dela tenha sido um agressor também, e que tenha sido excluído, e que ela e por não se falar nele, por não se honrar, não se respeitar esse pai, a filha cresça buscando alguém que o substitua. Nós estamos falando de violência doméstica, mas outros tipos de desequilíbrio numa relação também acontecem da mesma forma. A exclusão gera a busca de alguém que substitua o excluído. Então, qual que é o remédio? Como diz o Bert Hellinger, dar um lugar no coração para os excluídos. Esse é o caminho. Isso tem que ser feito de forma paralela, ou como parte do serviço judiciário, ou por fora, mas isso é necessário, não adianta a gente ficar enxugando o gelo. Se a gente quer alguma transformação positiva na vida das pessoas e no mundo, né? Já estamos quase esgotando nosso tempo, passa tão rápido, né? Uma pessoa pediu para você falar um pouquinho sobre fenomenologia e outra pessoa sobre campo mórfico. Fenomenologia é uma abordagem científica, né? É diferente. A fenomenologia, como o Bert Hellinger fala, é a mesma fenomenologia do Edmund Husserl, né? Foi talvez o filósofo que mais desenvolveu esse tema. E ela inclui olhar para o fenômeno que se apresenta no momento, sem qualquer preconcepção, sem qualquer teoria que anteceda esse olhar. Então, a constelação, ela é uma abordagem fenomenológica. O Bert Hellinger, ele fez as descobertas dele de forma fenomenológica. Ele não partiu de uma teoria. Ele se expôs totalmente ao fenômeno, e é o que nós fazemos na constelação, a gente se expõe. Eu não vou me basear no que eu já vi antes, é algo novo. Então, eu exponho a minha alma a isso que vai se mostrar, e aí, de acordo com o que se mostra, eu me deixo guiar na constelação. Então, a constelação não pode ser feita de forma mecânica, não pode ter um roteiro, né? Primeiro faz isso, depois faz isso. Isso empobrece a constelação, porque impede que a constelação mostre algo de novo. E, às vezes, surgem dinâmicas novas. É comum uma constelação aparecer algo que eu nunca vi.
E aí a solução vir através de uma frase que eu nunca falei numa constelação, mas que aqui, neste momento, é o que faz sentido. E a gente experimenta algo novo e, de repente, com uma frase, as pessoas sentem um alívio, e acontece um movimento, as pessoas se abraçam alguém se liberta e se sente mais leve. Então, o fenômeno é o que guia a constelação. Por isso que nós dizemos que é uma abordagem fenomenológica. Não se baseia numa teoria, né? O Bert Hellinger, ele fala de diversas experiências que ele vivenciou fenomenologicamente. Mas existem momentos em que ele fala uma coisa e depois, no momento seguinte, ele fala outra coisa. Ele, às vezes, até aparentemente contraria algo que ele falou antes. Mas isso é porque ele se expõe, né? Neste caso, e ele trata de casos concretos, ele não fica teorizando, né? Trata de casos concretos. Então, no momento, quando ele observa o fenômeno, ele fala, o fenômeno, aqui eu observo isso. E a gente sente o fenômeno. Muitas vezes o fenômeno dispensa interpretações. Por isso que a constelação pode ser muito eficaz, mesmo sendo feita de forma velada, mesmo sendo feita em silêncio. Constelação pode ser muito profunda sem uma única palavra. Às vezes um olhar, a gente propõe uma frase, um pensamento. Fala, diga internamente para essa pessoa, obrigado. Curve levemente a cabeça para baixo, faça uma leve reverência. E aí, esse fenômeno, ele gera um movimento das outras pessoas envolvidas. O reconhecimento de um gera o reconhecimento de outro e tudo flui. E não precisa as pessoas exporem suas intimidades. É muito rico, muito bonito, né? Essas possibilidades. E aí, já que falta pouco tempo, é importante falar isso também, né? Conhecer essas possibilidades da constelação. Conhecer como ela é feita na origem, né? Como que o Bert Hellinger chegou nesse ponto de fazer constelações silenciosas com imensa profundidade, conhecer através de pessoas que acompanharam ele por bastante, até as fases mais recentes, né, que ele morreu no ano passado. Mas ainda tem muita gente que faz constelação à moda antiga, como ele fazia nos anos 90, né, que é com mais interpretações, com mais falas, o constelador intervém mais, né, na constelação, e a maneira como eu aprendi, como eu faço, é mais fenomenológico, a meu ver. Eu me deixo guiar no momento e com o mínimo possível de palavras. E às vezes isso é mais profundo e preserva mais a essência. Porque o essencial não exige muitas palavras. O essencial é simples e é profundo, né? Então, fenomenológico é isso. É mais ou menos assim também. Pode falar. E assim, o que eu costumo fazer nos treinamentos, nas aulas, né, nos cursos que eu ministro, é ensinar também, dar exercícios para nos posicionarmos de forma fenomenológica. Então, na condução de uma audiência, isso faz muita diferença. A gente não segue o roteiro de uma forma fria, desconectada do que acontece, assim, porque às vezes, pela reação das pessoas, pelo olhar das partes, né? E isso mostra, naquele momento, mostra a necessidade de parar tudo e vamos falar uma frase aqui que não está no roteiro, né? Olha, aqui abrir um espaço para uma conciliação, para algo assim muito mais importante do que continuar ouvindo as testemunhas, por exemplo, né? Ou chamar atenção para uma palavra, para um olhar, ou observar, né? Fenomenologicamente, às vezes a pessoa com um olhar, com um gesto das mãos, a gente percebe algo e que, se isso for expressado, trazido à tona, isso vai mudar o rumo do processo. Então, isso é fenomenológico. O fenômeno que acontece no aqui e agora. Não é ficar se prendendo só no passado e nem olhar só para o futuro. É agora. Qual que é o próximo movimento? O que está sendo necessário agora para se encaminhar para uma harmonização do conflito? Ô, Sami, já aconteceu assim, de eu estar presenciando uma constelação e parar. Sabe quando trava a constelação? Aí o constelador, o terapeuta,
fala alguma coisa e flui aquilo ali. Seria um exemplo de fenomenológico? Se ele, o constelador, se ele percebeu, né? Porque às vezes é preciso de um tempo para surgir com base em alguma percepção dele, ele surgiu uma frase, né? E normalmente é fenomenal, porque quando já está na cabeça é mais rápido, Aham. mas às vezes é preciso de um tempo. E às vezes também o fenomenológico é reconhecer que aquilo não tem solução, que nós não podemos fazer nada. Muitas vezes a solução é essa. Eu olho para aquilo que está acontecendo e reconheço, olha, eu sou pequeno diante disso, eu não posso fazer nada. E só de me colocar nesse lugar, de não poder fazer nada, aí eu dou um passo atrás. Aí o movimento flui. Já aconteceu isso. Muitas vezes a pessoa quer ajudar a outra, né? Às vezes é um processo mesmo, uma ação de alimento, um inventário. Alguém quer tomar frente do inventário, uma partilha de bens, uma herança, né? Uma interdição. A pessoa quer ajudar e tá. Só que a maneira como ela quer ajudar, ela quer se colocar num lugar que não é dela, quer ocupar um lugar que não é seu, né? Se colocar no lugar de alguém maior e não tá honrando o seu lugar de pequeno diante desse sistema, né? E aí causa conflito. Aí quando a pessoa percebe que ela não está sendo capaz de fazer dessa forma, ela, eu não posso fazer nada, eu desisto. Aí a coisa se resolve. Às vezes é assim que acontece. Sabe, nosso tempo está esgotando, né? E o Instagram não tem como. Eu queria te agradecer do fundo do coração. Foi excelente essa live com você. Como eu disse, foi a primeira live, foi tão tranquila que eu falei que agora já estou pronta para outra. Com certeza. E assim, vamos ver se a gente combina de você vir aqui. Depois que resolver passar essa pandemia, a gente convidar você para fazer uma palestra para a gente aqui. Vai ser muito bom recebê-lo aqui. Vai ser um prazer, viu? Eu não conheço aí a região ainda. E eu sei que é bonito, né? Tem cachoeiras. Já ouvi falar de Ipatinga. É Ipatinga mesmo que você tá? Ipatinga. Pois é. Assim que tiver a oportunidade, vai ser um prazer. Vamos combinar sim. Vamos sim. Tá bom? Tá mais uma Deixa vez eu muito só... obrigada. Sim? Para quem está assistindo, para quem está acompanhando, tem um curso online que eu ofereço, né? E onde eu falo diversas dinâmicas, tanto de constelação quanto do direito sistêmico, até onde é possível se falar desse assunto online, né? Porque não é uma formação. Formação você já estudou alguma coisa, sabe que tem que ser vivencial. Para aprender mesmo, assim, a prática tem que ser vivendo, tem que ser prático. Eu não me arrisco numa formação à distância e nem tão breve. Mas esse curso o pessoal está gostando bastante para ter uma noção melhor, né, de como funcionam essas leis sistêmicas na constelação e no direito sistêmico. Então, deixa eu ver como é que eu consigo colocar aí no chat. Mas se pesquisar curso online, direito sistêmico, Sam Stores, consegue localizar. E tem a pós-graduação também. Oi? Eu tenho interesse em fazer o curso, vou dar uma olhada lá, vou dar uma pesquisada. Legal. E tenho a pós-graduação, né, da Hellinger Schule, que eu coordeno no Brasil, pela Faculdade Inovar, em São Paulo. Tem um site que a gente tá para começar uma turma nova, que é meiosadequados de solução de conflitos.com. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí também o link. Solução. Colocar o link é só para quem está online agora, né? Porque Isso. depois desaparece. Então, e aí, tá aí, estou à disposição. Foi um prazer, viu? Muito grato pelo convite, por poder estar aqui com vocês. Pronto, consegui botar o link. Ótimo. Terminando e aí, aqui, vai ser bom saber que vocês estão desenvolvendo esse trabalho aí em Ipatinga também, viu? Se tiver algum relato,
documentado de alguma forma e puder me mandar, eu agradeço, porque eu tenho bastante gente pesquisando, os alunos da pós, fazendo TCCs, então interessa para a gente ter notícias dessas iniciativas. Eu sei que tem um monte de gente fazendo, mas é experimental, né? Então vamos ver os resultados, mas em geral costuma ser animador, né? Sim, não, eu vou te mandar sim. Que a gente já tem alguns casos assim, já mais ou menos documentados, assim, e depois eu vou compilar e mandar para você. Ok? Beleza. Falou? Então tá bom, muito grato a todos que nos acompanharam aí. Fiquem com Deus. Tudo de Amém. bom. Joselma, prazer. Prazer foi meu, Sam. Um O abraço. pessoal do IBD Fan também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.